O Estatuto do Estrangeiro, a lei que regula a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, completou 35 anos. Em vigor desde a ditadura militar, a norma que afeta desde o turista até o migrante permanente está sendo revista pelo Congresso Nacional. Para falar sobre isso, nós convidamos o advogado Rogério Salles, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB do Distrito Federal, ele que também é delegado federal aposentado, atuou na área de imigração da Polícia Federal por 10 anos, portanto, tem propriedade para falar sobre o assunto. Bom, minha primeira pergunta é a seguinte: essa tramitação no Congresso Nacional, o senhor avalia como uma mudança realmente na legislação ou apenas uma atualização? Na medida em que o atual Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815/80, ela foi editada num outro contexto político, governamental, global, nós vemos esse projeto, em que pese o tempo, de trâmite dele, que ele iniciou em 2009, foi atualizado agora em 2015, recentemente aprovado pelo Senado, ele é uma inovação, sim, porque a Lei 6815/80 hoje ela é uma coxa de retalhos com uma série de legislações complementares, inúmeras resoluções do Conselho Nacional de Imigração, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, diversas portarias, atos normativos no âmbito do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, bem como nos demais órgãos intervenientes na área de imigração, que é o caso da Polícia Federal, que também periodicamente precisa editar atos internos, além do Ministério das Relações Exteriores, que para fazer valer o cumprimento do atual Estatuto e adequar às convenções e tratados internacionais, também edita inúmeros atos, para viabilizar o trabalho das repartições consulares no exterior. Então, é uma inovação, sim. Envolve, claro, a atualização da legislação, mas o que se busca com o projeto de lei de um novo estatuto, agora uma lei de migração, não se fala somente de imigração, é exatamente consolidar essa legislação, que hoje é toda esparsa, contemplando as inúmeras situações que a globalização e a democratização a nível mundial trouxe, tratando as questões relativas à imigração como questões administrativas e não como crime, como a gente viu em diversos episódios ao longo da história do Brasil, não só no Brasil como nos demais países que não fizeram essa atualização normativa. Quais os principais direitos e garantias asseguradas ao estrangeiro no Brasil? Salvo aquelas situações, como eu já havia enfatizado, que são específicas do brasileiro nato ou naturalizado, principalmente o exercício de determinadas funções públicas, cargos de governo, cargos políticos, atividades que não são, digamos assim, livres para o estrangeiro, são aquelas atividades que referem-se a interesses de Estado. Note bem que nós estamos fazendo a diferença entre segurança nacional e segurança de Estado. O atual estatuto, ele trata como segurança nacional, ou seja, uma terminologia que já está em desuso, Então, determinadas atividades consideradas estratégicas para o país ainda permanecem somente com brasileiros natos ou naturalizados. O restante dos direitos, todos, eles estão contemplados na Constituição Federal de 88, especialmente no artigo 5º, aonde o estrangeiro ele é tratado de forma igual ao brasileiro, lembrando que o estrangeiro estando no Brasil na condição de permanente, e aí é importante se fazer a distinção entre estrangeiro residente permanente e o naturalizado, na condição de estrangeiro permanente e residente, ele ainda permanece com as suas obrigações com o seu país de origem, com a nacionalidade de origem, obrigações estas que ele cumpre
diretamente no seu país ou através do consulado, repartição consular do país dele, aqui mesmo no Brasil, né? Ele é obrigado a se registrar, né, junto a essas repartições consulares, né, principalmente quando há, por exemplo, uma eleição no país dele, então ele comparece junto ao consulado, né? Então, eu diria que o Brasil, por ser vocacionado a um país receptivo ao estrangeiro, né, a nossa variedade étnica, né, ou seja, a nossa cultura é formada, nós somos, na origem, estrangeiros, salvo o caso do índio, que efetivamente nasceu aqui. Os demais, todas as variações étnicas são todas de estrangeiros, então nada mais justo que hoje a gente tenha um país extremamente democrático, né, que busca respeitar os direitos de ir e vir do estrangeiro, tanto aquele que queira transitar pelo Brasil, que aqui queira se estabelecer na condição de residente temporário, permanente, provisório, que é o caso dos anistiados, né? Enfim, eu acho que houve sim uma democratização bastante grande e os direitos tendem a se ampliar exatamente em sintonia com as convenções e tratados internacionais, né? A realidade mundial sobre fluxos migratórios mudou bastante nos últimos anos. Como que um novo marco legal pode deixar o país mais apto a lidar com essa realidade? Nós precisamos que a legislação acompanhe essa necessidade que o Brasil tem hoje de proporcionar a infraestrutura, né, e mão de obra qualificada, né, para atender a atual posição do Brasil no cenário econômico mundial, né? Então, não é mais possível que as autoridades brasileiras enxerguem o estrangeiro com sentimentos de xenofobia, né? Ou seja, nós precisamos garantir a entrada de mão de obra qualificada no Brasil para atender setores estratégicos da indústria nacional, já que as nossas instituições de ensino e o próprio empresariado, né, não têm fornecido ao mercado essa mão de obra nos quantitativos e na qualificação exigida, né, pela atual economia, seja no setor automotivo, seja na área de pesquisa, seja na área relacionada ao meio ambiente, que é uma vocação nossa, né? Seja na parte das instituições de ensino, né? Então, nós tivemos dois exemplos agora bastante recentes, aonde o Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e do Emprego teve que editar resoluções normativas complementares ao Estatuto do Estrangeiro, regulando a entrada dos profissionais que vieram trabalhar na Copa do Mundo e que agora vão trabalhar também nas Olimpíadas, né? Um dos pontos do Estatuto é a regulamentação da entrada de trabalhadores. As normas atuais estão adequadas ou precisam ser adaptadas a essa globalização? Sim, elas precisam ser adaptadas. Eu diria que o Conselho Nacional de Imigração, juntamente com o Ministério da Justiça e até por determinação da Presidência da República, fez inúmeros avanços, né, ao longo dos últimos anos, editando resoluções normativas que desburocratizassem, né, a exigência, por exemplo, de determinados documentos que o estrangeiro simplesmente levava meses para providenciar, mesmo com a ajuda de advogados especializados, e que acabava ensejando situações até cômicas, né? Ou seja, o estrangeiro chegava aqui quando o projeto já estava sendo implementado, né? Portanto, o país ele tem uma dificuldade enorme, né? As autoridades elas se esforçam muito, mas esbarram numa legislação que lamentavelmente ela está obsoleta e daí o novo estatuto aí, né,
sendo agora editado, aí, sendo aprovado inicialmente pelo Legislativo e logo, logo, se Deus quiser, vai entrar em vigência. Qual a sua avaliação da atual legislação a respeito da extradição? As normas brasileiras estão em sintonia com as internacionais? Sim, as normas brasileiras, elas, ao tratarem do tema medidas compulsórias, e uma delas é a extradição, elas estão em sintonia com os tratados e convenções internacionais, né? Hoje o Brasil ele possui 26 tratados, né, que garantem, né, a extradição, seja ativa ou passiva, né? E a nova legislação, o novo estatuto que está sendo aprovado pelo Legislativo, ele adequa, né, o Estatuto do Estrangeiro, ou seja, a Lei de Imigração, contemplando todas essas normas que hoje são editadas em nível de portaria, em nível de instruções normativas, né, a nível de Supremo Tribunal Federal, de modo a garantir que as extradições sejam efetivadas, né, que o seu processo tramite de forma ágil, de forma a guardar sintonia, né, com os regramentos mundiais sobre o tema, mas já no Congresso Nacional já houve diversas discussões aonde determinados parlamentares apresentaram algumas emendas a fim de corrigir, né, algumas situações que não guardavam sintonia com o sistema jurídico de outros países. Uma delas era que versava sobre uma atuação mais específica do Ministério Público, né? Só que nesses países, né, que foram utilizados como exemplo, né, o Ministério Público ele fazia parte da estrutura do Ministério da Justiça desses países, né? Enquanto que aqui ele não faz parte da estrutura do MJ, né? Então foi mantido, né, no atual projeto, o texto que foi aprovado pelo Senado, né, permanece o Ministério da Justiça como órgão administrativo responsável, né, pela instrução desses processos e após a conclusão dessa instrução, encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para que cuide da parte judicial.